Olá, nesta análise vamos mergulhar de cabeça em Gênesis capítulo 33 e ver de perto um dos reencontros mais esperados e tensos de toda a Bíblia. Pensem na cena: 20 anos. 20 longos anos se passaram desde que Jacó fugiu de casa. Agora ele está finalmente voltando, só que no meio do caminho tem um grande obstáculo: Esaú, o irmão que ele enganou, que teve a bênção e a primogenitura roubadas. A tensão é palpável. O que será que acontece quando o passado bate a porta dessa maneira? Vamos descobrir juntos, versículo por versículo, essa história incrível sobre medo, perdão e uma graça surpreendente. Pois é, a grande pergunta que fica no ar durante todo o capítulo é essa: como é que se olha no olho de alguém que a gente feriu tanto depois de tanto tempo? Jacó está voltando sim, mas ele não é mais o mesmo. É um homem rico, abençoado por Deus com uma família enorme, muitos servos, rebanhos, mas toda essa riqueza não apaga o que ele fez lá atrás. Ele está prestes a encarar a consequência das suas escolhas. E essa pergunta, no fundo, não é só para ele, né? Ela ecoa na vida de todos nós. Como é que a gente conserta os relacionamentos que a gente quebrou? Então, vamos lá. A primeira parte da história é toda contada pela ótica do Jacó. E se a gente tivesse que escolher uma palavra para descrever o que ele está sentindo, essa palavra seria medo. Mas não é um medinho qualquer, é um pavor que o paralisa e, ao mesmo tempo, o força a agir. Cada passo que ele dá a partir de agora é calculado, é uma reação a esse medo. Ele não está se preparando para um reencontro de família, ele está se preparando para uma guerra. E o capítulo já começa com tudo. O versículo 1 diz: Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando e com ele havia 400 homens. Vamos parar um pouco aqui. 400 homens. Naquele contexto, isso não é uma turma de boas-vindas. Isso é praticamente um exército. Imagina o coração do Jacó. Ele tinha acabado de passar a noite inteira lutando com Deus, saiu de lá mancando e a primeira coisa que ele vê é isso. É o pior pesadelo dele ganhando forma. O irmão que ele tanto temia agora vinha com força militar. A conta do passado estava marchando na direção dele para ser cobrada. A reação de Jacó mostra o tamanho do desespero dele. O versículo 2 conta que ele divide a própria família como se estivesse montando uma formação de batalha. Ele coloca as servas e os filhos delas na frente, como se fossem um escudo humano, a primeira linha de defesa. Logo atrás, Lia e seus filhos. E por último, no lugar mais seguro, bem lá no fundo, ele coloca Raquel e José, a esposa e o filho que ele mais amava. Isso é pesado. É mais que uma tática, é a hierarquia do seu coração transformada em um plano de guerra. Mostra que ele estava basicamente disposto a sacrificar uma parte da família para talvez salvar a outra. E então, depois de organizar todo mundo, vem a ação do próprio Jacó. O versículo 3 diz: ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. O detalhe aqui é o número 7 e o gesto. Se curvar sim com o rosto no pó naquela cultura, era o que um servo fazia diante do seu rei. Era um ato de submissão total. E Jacó faz isso 7 vezes. 7 que na Bíblia tantas vezes significa algo completo, perfeito. Ou seja, era uma humilhação total. Aquele homem que enganou para ser o primeiro, agora se joga no chão, de novo e de novo. Ok, o cenário está montado. Jacó executou seu plano, se humilhou e agora está esperando o pior. Toda a história até este ponto foi construída para a gente esperar um conflito, uma vingança. Mas o que acontece em seguida vira o jogo completamente. A realidade está prestes a destruir todas as expectativas de Jacó. E o versículo 4 começa com uma ação que muda tudo. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó. Parem e pensem no poder disso. Jacó vinha devagar, se curvando. Esaú corre. Quem quer briga não corre. A vingança é calculista, ela marcha. O ódio se aproxima devagar. Mas quem corre é a saudade. Quem corre é o amor, é o perdão. No momento em que Esaú dispara a correr, toda a estratégia de Jacó, toda aquela formação de batalha, virou fumaça. Não servia mais para nada. E o resto do versículo 4 é simplesmente uma das cenas mais emocionantes da Bíblia. E o abraçou, lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou. E choraram. 20 anos. 20 anos de raiva, de medo, de distância, tudo isso sendo desfeito em um único momento. Não tem uma palavra de acusação, não tem um você me deve, só tem um abraço, um beijo e o choro dos dois. A mais pura expressão de graça. E isso resume perfeitamente o coração da história. A expectativa de Jacó era totalmente baseada na culpa dele. Ele esperava receber o que ele achava que merecia, vingança. Mas a realidade foi o que ele não merecia de jeito nenhum, graça.
E aqui a gente vê o livre-arbítrio de Esaú em ação de uma forma linda. Ele tinha todo o direito de esmagar Jacó, mas ele escolheu perdoar. Escolheu a reconciliação. Essa atitude de Esaú é um vislumbre poderoso da graça de Deus que nos oferece perdão quando a gente só merece o julgamento. Bom, o abraço curou a ferida emocional, mas a reconciliação ainda precisava ser, digamos, consolidada. A conversa que vem a seguir entre os dois não é só um bate-papo. É uma negociação delicada, que vai selar de vez o futuro desse relacionamento. Depois de conhecer toda a família do Jacó, o assunto muda para os presentes, aqueles rebanhos que Jacó tinha mandado na frente. E a primeira resposta de Esaú no versículo 9 é de uma nobreza incrível. Ele diz: "Eu já tenho bastante, meu irmão, fique com o que é seu." Isso é muito significativo. Esaú não está precisando de nada. Deus também o abençoou, e com essa recusa inicial, ele deixa claro: "Meu perdão não está à venda. A graça que eu te dei foi de graça." Mas Jacó insiste muito. E aqui tem um detalhe no hebraico original que faz toda a diferença. No versículo 11, quando Jacó pede para Esaú aceitar o presente, a palavra hebraica que ele usa é berkati, que vem da raiz beraká. Essa palavra pode significar presente, mas a sua tradução principal é bênção. Estão entendendo? Jacó não está só oferecendo um presente material. Ele está simbolicamente devolvendo a bênção que ele roubou. É um ato de restituição, um reconhecimento profundo do seu erro. E então Jacó diz algo extraordinário no versículo 10. Ele fala: "Ver o teu rosto é como ver o rosto de Deus." Lembrem que na noite anterior ele tinha literalmente lutado com Deus num lugar que ele chamou de face de Deus. Agora, ao ver a graça no rosto do irmão, ele tem a mesma sensação. Ele vê um reflexo do divino no perdão humano. Quando a gente experimenta um perdão que não merece, a gente tem um vislumbre do coração do próprio Deus. E aí, finalmente, depois de tanta insistência do Jacó, Esaú aceita o presente. Esse gesto é o selo final da paz. Para Jacó é a confirmação de que seu arrependimento foi aceito, e para Esaú, aceitar foi mais um ato de graça, reconhecendo a sinceridade do irmão e permitindo que a cura fosse completa. Com a paz selada, a questão agora é: e daí para frente? A reconciliação não significava que eles iam morar juntos e virar melhores amigos. Pelo contrário, eles se separam em paz, cada um destinado a se tornar o pai de sua própria nação. Esaú, muito generoso, até se oferece para viajar junto, mas Jacó, educadamente, diz que não. Ele explica que precisa ir no ritmo das crianças e dos rebanhos, que são mais lentos. E aqui a gente vê outra grande transformação de Jacó. Ele não é mais o jovem apressado e egoísta. Ele se tornou um pastor responsável, um líder que cuida dos mais fracos. A prioridade dele agora é o bem-estar do seu povo. E assim os seus caminhos se separam. O versículo 16 diz que Esaú voltou para Seir, que mais tarde se tornaria a nação de Edom. Já Jacó viaja para Sucote, e lá, pela primeira vez na vida, ele constrói uma casa e abrigos para o seu gado. Ele está parando de fugir, está começando a fincar raízes. Não são mais irmãos em conflito, mas nações vizinhas em paz. A jornada de Jacó não para em Sucote. O capítulo termina com a sua chegada, finalmente, na terra prometida. E a sua primeira atitude ao se estabelecer ali é um ato de adoração, reconhecendo aquele que o guiou e o protegeu em todo o caminho. O versículo 18 diz que Jacó chegou são e salvo na cidade de Siquém, em Canaã. A palavra hebraica para são e salvo aqui é shalem, que também pode ser traduzida como completo, inteiro. E assim como seu avô Abraão, ele compra um pedaço de terra. Isso é um ato de fé. Ele não está tentando conquistar nada na força, mas está investindo na promessa de Deus. E logo depois de comprar a terra, a primeira coisa que ele faz é construir um altar. Construir um altar já seria um grande ato de adoração. Mas Jacó vai além. Ele dá um nome para esse altar, um nome que é o resumo de toda a sua jornada de transformação. O nome é El Elohe Israel. Vamos decifrar. El significa Deus poderoso. Elohe é o Deus de. E Israel é um nome novo que o próprio Jacó recebeu. Então, o nome do altar significa El, o Deus de Israel. Essa é a sua declaração pública de fé. É Jacó dizendo: o Deus dos meus pais, Abraão e Isaque, agora é, publicamente e pessoalmente, o meu Deus, o Deus da minha nova identidade. E assim a gente encerra com essa reflexão.
A história de Jacó e Esaú é como um espelho da nossa própria jornada. Muitas vezes agimos como Jacó, fugindo, cheios de culpa e medo das consequências. Mas essa história nos mostra o caminho da humildade, como Jacó se curvando, e o da graça que a gente não merece, como o abraço de Esaú. Se a reconciliação entre pessoas pode ser tão poderosa, o que isso nos ensina sobre a paz com Deus? Essa história aponta para uma verdade ainda maior. Por meio de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, nós podemos ser reconciliados com Deus Pai. Não porque a gente mereça, mas porque Ele, em seu infinito amor, corre ao nosso encontro quando nos voltamos para Ele de coração arrependido.